Bem-vindo ao Cícero Vascaíno, o canal feito de torcedor para torcedor do Gigante da Colina. Aqui você vai encontrar notícias atualizadas, resenhas, análises de jogos, bastidores, debates e muita paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Nosso objetivo é informar, entreter e aproximar ainda mais a torcida vascaína, levando conteúdo com seriedade, mas também com a leveza da resenha que todo vascaíno gosta. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa família Cruz Maltina. Jonathan, esse canal BTB Esportes. Queria que você analisasse a arbitragem do Anderson Daronco pelo pênalti não marcado. Se você pudesse falar um pouquinho também do Carlos Cuesta, reforço que acabou de fechar. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera, o único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute na direção do gol. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, que estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Bom, Diniz, tudo bem? Igor Siqueira do UOL. Você acha que os jogadores tiveram essa percepção dessa flagrância aí do pênalti, se foi tão flagrante assim, se isso afetou a continuidade do jogo e saber de você o quanto a estratégia do Botafogo de vir com dois centroavantes também afetou a dinâmica do Vasco nesse começo de jogo, que o gol saiu relativamente rápido. Não afetou a dinâmica do Vasco. Em relação ao pênalti, eu posso falar para você, assim, para mim foi um pênalti claro, não sei para você, mas para mim a ótica foi um pênalti fácil de ser marcado. Qual que é a diferença desse pênalti? Você acha que foi pênalti do Piton lá em Caxias? Você acha que foi pênalti? Mas desse você acha que não foi pênalti? Isso eu fiquei na dúvida. Daria para marcar, daria para não marcar. Então, do Piton, também teria que ter dúvida. Mas assim, a gente só tem dúvida contra o Vasco. Em relação a tua outra pergunta, qual que foi? A situação da dupla de centroavante do Botafogo. Eu não acho, não tem problema. Muito pelo contrário. Eu acho que o Freitas e o Moura levaram vantagem praticamente todos os lances no jogo. Teve uma cabeçada no começo, é uma estratégia que a gente não esperava, mas a gente, se eu fosse fazer... E o gol foi um gol que teve muito mérito do Botafogo. O cara fez um gol de cabeça praticamente na entrada da área. Muito rara felicidade do cruzamento e do cabeceio do Cabral. A gente poderia ali, se eu fosse fazer uma coisa totalmente diferente do Corinthians. O gol do Corinthians, a gente teve 4 falhas coletivas e individuais para o gol sair. Hoje teve muito mérito. Se eu fosse fazer um ajuste, hoje eu falei que o Ryan teria que descer ali com o Alex Telles naquele momento para evitar o cruzamento. Ficou longe para o Paulo Henrique chegar para tirar o cruzamento. Mas é o detalhe do detalhe. Então, acho que teve muito mérito do Botafogo e a gente não sofreu com a dupla de centroavantes. Eu acho que a gente soube marcar bem, a gente soube retornar rápido para apanhar as segundas bolas e foi muito competitivo o time. Eu acredito também no sistema defensivo, a marcação e sistema defensivo, o time todo, talvez tenha sido a melhor partida do Vasco. Diniz, você gostou da dupla Jair e Barros? Eu estou te perguntando porque o Jair foi escolhido por nós o melhor em campo e o Barros saiu aplaudido pela torcida do primeiro jogo, assim que ele começa desde o início. O que você achou dos dois? Eu gostei dos dois. Achei que o Jair foi com muita justiça o melhor em campo. E é um prêmio pela pessoa que o Jair é. Todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui, meu jogador estava muito questionado, aquela coisa de sair. Eu sempre gostei do Jair. Tentei levar ele para o São Paulo e para o Fluminense. E ele é um trabalhador assim, exemplar. E ele merecia um momento como esse, de ser enaltecido pela torcida e de fazer um gol
um gol muito importante. E o garoto jogou muito bem. Esse menino acho que tem um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele, eu ia subir o Barros quando estava aqui na primeira vez, em 2021, e ele era 4 anos mais novo. Então, ele era do Sub-17, era a turma dele, do Andrei Santos, Marlon Gomes. Ele estava numa lista que possivelmente subiria se eu permanecesse no Vasco para 2022. Ele era muito jovem, mas já era promissor. E quando teve a chance dele voltar, para mim foi assim uma alegria muito grande. Sabe que ele estava bem no América. E desde quando ele chegou, ele tem mostrado muita competência nos treinamentos, que o credenciou e passou confiança para iniciar a partida de hoje. E jogou muito bem. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou anteriormente que em alguns jogos o Vasco iniciava, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, não 100%, com a rotação 100%, um pouco desligado. Hoje, no primeiro tempo, antes do gol do Botafogo, o Vasco estava tentando propor o jogo e, principalmente no segundo tempo, o Vasco voltou muito bem, tendo várias oportunidades, bola na trave, boas defesas do goleiro John e o lance do pênalti, que eu concordo que foi um pênalti marcável. O que houve no intervalo, a conversa com os jogadores no intervalo, para o Vasco mudar tanto de postura? Porque o Vasco não terminou tão bem o primeiro tempo, mas voltou no segundo tempo 200%. O que foi falado nesse vestiário para mudar a postura do time? Obrigado. Eu achei que o time estava bem no primeiro tempo já. Acho que o time precisava ficar um pouco mais... O que eu pedi foi para eles jogarem um pouco mais soltos, estava um pouco travado, assim, talvez pelos resultados recentes. A gente estava marcando muito bem, mas com a bola faltava um pouco de encantamento, um pouco de brilho, e aí eu acho que o time teve mais brilho, e alguns jogadores entraram mais no jogo, a gente começou a criar chances em série. O Puma também hoje na parte defensiva entrou muito bem, colaborou para esse momento do time, e ali eu acho que era o momento que a gente teve para poder conseguir um resultado de vitória, que depois dos 20, 25, o Coutinho começou a cansar, o Ryan também. E nas trocas o jogo ficou um pouco mais moroso, a gente perdeu um pouco de agressividade na marcação e aí encaminhou para o empate.